Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Jesus, Mateus 5,47. Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é estímulo às mais altas realizações. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Que a paz nos ajude a ter um entendimento profundo dos nossos estudos. Nós estamos analisando a questão 115. Eu sempre tenho falado para vocês que essa questão ela é de uma importância capital para todos nós que somos espíritos, sabe? Porque mostra da nossa responsabilidade em se aprofundar nos ensinamentos que Deus nos manda. É uma questão interessante essa de Kardec. Ele pergunta dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A gente estava analisando até a semana passada essa parte da resposta. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. Ele está dizendo aqui que Deus dá uma imposição amorosa para a gente, para que a gente vá atrás de conhecimentos. Conhecimentos do ponto de vista científico, a definição dela é que são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Adquirir conhecimento é você ir em busca da verdade. Deus, em sua essência, é a própria verdade universal. A gente precisa ir atrás dessa verdade. Por isso que Jesus falou para nós: serão considerados meus discípulos os que permanecerem em minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é esse conhecimento que a gente tem que se aprofundar nele. Porque vai ser através dessa verdade, desse conhecimento, que eu vou me aproximar de Deus e que eu vou sentir a pura e eterna felicidade. Não existe outro meio. O resto é só ilusão que o homem está criando. É só encrenca que ele está plantando na vida dele. Então, ou você cai em si, abdica de si mesmo, abraça a sua cruz e segue Jesus, ou então você vai ficar criando complicações. E olha que a gente já não tem muito o que complicar na vida da gente, né? Porque a gente já está na fase final do planeta de provas e expiações. Então, depois que eu conhecer a verdade, depois que eu adquirir o conhecimento, eu tenho que aceitar submisso para praticar isso nas provações que a vida vai estar nos dando. A coisa não é muito complicada. Então, a primeira dificuldade que a gente tem é de ir em busca da verdade. E aí eu abro um parênteses para a gente falar mais uma vez de como se processa a nossa aprendizagem de uma maneira profunda. Você ter conhecimento informativo,
Depois você ter conhecimento reflexivo dessa informação. Depois você ter a concordância consciente desse conhecimento, para que você coloque em prática através da sua vontade. Então, quando eu vou em busca do conhecimento, dessa verdade, quando eu me aprofundo nesses conhecimentos verdadeiros que Deus nos impõe, eu estou indo atrás desse conhecimento informativo. Eu vou estar me informando de algo bom, puro, verdadeiro. E isso é um ímpeto que cada filho de Deus sente de ir em busca do Pai. Ele nos atrai nesse sentido. Então é dever de cada filho ir atrás dessa verdade. Olha que eu falei a palavra dever. No entanto, a maioria de todos nós aqui, a gente não fica indo atrás do que a gente deve fazer, mas a gente fica indo atrás do que a gente gosta de viver, que é o nosso desejo. E aí já entra em choque a nossa intenção com a verdadeira boa vontade que está no nosso espírito para ir em busca do dever. Então a gente deve se aprofundar no conhecimento da verdade. Deve trazer esses conhecimentos informativos para que eles sejam refletidos em você. E por que isso é importante? Isso é importante para que você entenda essa palavra que a gente vai terminar de estudar hoje, chamada de submissão. Porque ele diz o seguinte: se diante do conhecimento você for submisso a essas provas, praticando esse conhecimento, você vai chegar mais depressa à meta que ele foi assinalado. Você vai chegar mais depressa na direção do Pai, adquirindo mais felicidade e mais perfeição na sua vida. Então a gente precisa entender que o conhecimento informativo, na verdade, ele não passa de algo externo que eu estou indo em busca para mim. Esse conhecimento informativo, essa informação externa, ela me chama e me convida a ter uma obediência dessa informação. A gente sempre falou para vocês que em relação ao superior, o respeito, que é o que a gente deve ter com Deus, ele envolve obediência, submissão e reverência. No caso aqui, é entre nós e Deus. A gente tem que ter respeito por Deus. Se eu perguntar aqui se vocês respeitam Deus de uma maneira bastante personalística e até certo ponto de pseudo-amor, todo mundo vai dizer que obedece, que todo mundo respeita Deus. Mas se você respeitasse Deus, você era obediente, era submisso e era reverente diante desse Pai. Se você não tem obediência nem tem submissão, você não respeita Deus. E essas coisas é importante a gente analisar, para que a gente saia das nossas máscaras personalísticas que a gente cria, de querer montar uma casca por fora, daquilo de dentro que a gente deveria fazer e que a gente não está fazendo. Porque se você apenas tem obediência, seguindo aquilo que está escrito, e você não trabalha a submissão disso em você, você não está aprendendo. Você está conhecendo a verdade, mas você não está trabalhando a verdade em você. Você está trabalhando só o conhecimento da verdade. Você não está trabalhando a verdade em si. E Jesus falou: conhecereis a verdade. E é a verdade que vai libertar. Não é o conhecimento, é a verdade. A verdade que você sente do conhecimento em você. Então as pessoas olham, Deus disse, está assim escrito no Evangelho, eu vou fazer porque está escrito. E acham que estão aprendendo. Não estão aprendendo. Estão criando uma imagem, uma máscara, que no fundo não estão trabalhando com isso dentro de cada um de nós. A gente precisa trazer essa ação externa de obediência para esse estado de submissão, que é uma aceitação interna. É eu saber acatar ordens superiores sem me opor nem reclamar, mesmo que haja discordância. E é aqui que eu acho o bonito, e foi a gente parou a semana passada. Mesmo que haja discordância. E é fundamental
que na submissão você trabalhe essa discordância. Porque Deus está dando uma informação superior para você, que você está numa situação inferior e você vai sentir essa discordância. Deus quer isso, mas eu sou assim. Então, vai ser fazendo um contraponto entre o que Deus quer e o que você é, que você vai estar trabalhando a submissão, que é essa aceitação interna daquilo que Deus está mandando para você, para que você costure ela no seu patrimônio intelecto-moral. É por isso que ele fala aqui, se aceitam submissos essas provas, vão chegar mais depressa à meta que foi ali assinalada. Se você apenas obedece sem submissão, você não aprendeu nada. Você mostrou para os outros algo que você está obedecendo, que no íntimo não é aquilo que você vive em você. E se você não vive isso em você, isso não vai fazer parte do seu patrimônio intelecto-moral. Então você tem que entender as discordâncias que existem entre o que você é. Ele dá um susto na gente de vez em quando, né? Entre o que você é, entender aquilo que Deus pretende que você trabalhe para que se aproxime dele. Entende? Então é importante isso. Você, com você mesmo, trabalhar essa submissão. Se você não fizer, eu torno a dizer, você não vai estar respeitando Deus. Doutor, a gente poderia substituir talvez essa submissão, a palavra, relativamente usada, por pertencimento. Porque quando a gente tem o pertencimento, a sensação de pertencimento, de você adquire isso, você tem isso para você, que pertence também, ela não vai ter essa questão de socorro ou reclamar. Você está participando ali e você sabe que aquilo faz parte de você. O pertencimento, ele é o resultado da prática do que eu estou realizando, que é o que vai trazer fazer parte do meu patrimônio. Quando a minha vontade, vou repetir as fases: conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância consciente do conhecimento, que vai trazer a submissão, para que você conscientemente exercite a sua vontade na prática desse conhecimento que vai fazer parte de você. Só quando sua vontade realiza com consciência é que você vai adquirindo aquilo para você e você tem esse pertencimento da aprendizagem. Então, o pertencimento é a conclusão da vontade exercida com consciência de um conhecimento novo que você está trabalhando para o seu patrimônio intelecto-moral. Entende? Então, é muito gostoso você sentir o pertencimento, porque essa sensação de pertencimento, que a gente chama também de plenitude, é uma das coisas que as pessoas definem como felicidade. Se você for ver os trabalhos de neurociência, que mostra a respeito da felicidade, você vê que a maioria das pessoas que definem o que estão sentindo com essa felicidade, eles definem como plenitude, pertencimento, sabe? Que é uma coisa que envolve todo o ser, entende? É algo que eles é tão sublime que eles têm dificuldade até de definir essa sensação de felicidade que a pessoa sente, entende? Mas o que eu quero que vocês entendam, entende? É que a gente não pode pular fases da aprendizagem. Se você apenas é obediente, sem submissão, você está tendo uma atitude puritanista. Você está mostrando uma atitude de pureza por fora, que aquilo não é o que pertence a você lá dentro no teu patrimônio, entende? Então, a gente tem que fugir desse comportamento puritanista, entende? Ou de perfeccionismo completo da pessoa, porque as pessoas, a maioria das vezes, fazem isso, entende? E é muito triste isso, sabe? A gente fala que é triste porque a gente convive com isso, e eu convivo muito com pessoas idosas que já estão numa fase bastante avançada da vida e que estão começando a colher alguns atos que feliz daquele que chega na velhice, né? Que é saber que está próximo da morte
e que passa por muitas dificuldades do ponto de vista orgânico, sabe? E eles ficam muito revoltados, às vezes, chegam lá conosco, entende? Eu fiz tudo na minha vida certinho e agora eu estou passando por isso. Deus não é bom comigo, Deus não é justo comigo, entende? A pessoa quando fala isso, é que ela teve uma postura puritanista, perfeccionista, realizando um movimento de obediência, sem trabalhar a submissão, achando que estava fazendo alguma coisa certa. E não vai estar fazendo nada certo. Entende? A pessoa tem que fazer as etapas da aprendizagem sequenciais, entende? Para que você vá, ao mesmo tempo, quanto mais você se informa, quanto mais você reflete, mais você vai ter questionamento, para que você vai se aprofundando mais no conhecimento e vá respondendo às suas questões internas. E à medida que você for fazendo isso, esse patrimônio vai fazendo parte de você e a sua consciência vai sendo convidada a exercitar, entende? É uma coisa muito simples e natural, entende? Porque é essa forma que Deus ensinou, deu para a gente progredir, entende? Então, voltando um pouco atrás, eu acho assim, que felicidade, eu falei isso semana passada aqui, consciência tranquilo, entendeu? Consciência em paz. Se procurar ser os 10 mandamentos de Deus. O que você acha disso? eu já te falei, eu torno a repetir. Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, em Penas e Gozos Futuros. Se existia um grau de felicidade comum a todos nós aqui na Terra. E a espiritualidade superior respondeu: do ponto de vista material, ter o que é necessário. E do ponto de vista moral, ter a consciência tranquila e paz e fé no futuro, entende? Então a consciência tranquila você só vai ter quando você estiver cumprindo as leis de Deus. Enquanto você não cumprir as leis de Deus, você não vai estar com a consciência tranquila. Leis essa que rege o universo e que faz parte da nossa consciência. Leis essa que é acessível por qualquer filho dele. Entende? Toda vez que você se aprofunda em questionamentos de vida, você está ajudando a extrair essas leis de Deus para a sua consciência, para que você realize isso de uma forma lúcida. Por isso que eu falo que as forças da aprendizagem, entende? É você ter conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância consciente da informação. Sua consciência tem que concordar com isso. Porque é essa consciência que vai te trazer a tua paz, que você precisa de saber que você fez aquilo que é correto, entende? Então, você ter a paz de consciência e fé no futuro, entende? Saber que nós estamos aqui, mas a nossa pátria definitiva é lá, no mundo espiritual, junto com as leis de Deus, isso é o que vai te trazer realmente felicidade na tua vida. O problema é, nós estamos nos comportando desse jeito? É aí que a gente tem que entender a mensagem que eu quero passar para vocês. Porque as pessoas confundem muitas vezes as questões circunstanciais da vida com as questões existenciais de cada espírito imortal. Uma coisa é eu trabalhar a circunstância, outra coisa é eu trabalhar qualidades existenciais. Quando eu for atrás de qualidades existenciais, eu vou atrás de qualidades minhas para serem trabalhadas comigo mesmo, que é o que vai trazer o meu progresso. Circunstâncias são as coisas que eu passo na minha vida, entende? Que Deus me dá para que eu trabalhe questões existenciais nessas circunstâncias. Mas as pessoas não fazem desse jeito. Eles usam das circunstâncias e não trabalham questões existenciais nela. E é aí que está a grande complicação. É o que aconteceu, como já falei para vocês, no livro Voltei, que o Chico psicografou para nós, entende? Em que ele trabalhou questões circunstanciais a vida inteira e realizou muitas coisas boas, meritórias, mas não trabalhou questões existenciais nele. E quando ele chegou no mundo espiritual, que ele viu que não tinha progredido nada do ponto de vista existencial, e ele achava que tinha feito muita coisa pelas circunstâncias que tinha realizado na vida aqui na Terra, ele entrou num quadro depressivo. Entende? E foi uma situação muito dificultosa para ele, entende? Então, entenda que
tudo que você tem, de circunstâncias que a vida te oferece, Deus manda para que você trabalhe questões existenciais do seu espírito nas circunstâncias que a vida dá, fazendo o bem. É isso que a gente tem que entender. Então, de uma maneira muito simples, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou fazendo o bem para ele? Ou eu estou usando ele para que ele me dê os desejos materialistas que eu estou me encantando? Uma coisa é eu fazer o bem, que é o dever. Outra coisa é eu ir atrás de desejo, que é o prazer. Em relação a você e o seu cônjuge, você está fazendo o bem, o dever para com ele, levando o bem, a verdade para ele, ou você está querendo que ele venha realizar seus desejos? Se ele não realiza seu desejo, você, vai embora. É o que acontece hoje em dia. 60% dos casamentos, depois de 15 anos, estão tudo desfeitos. Por quê? Porque ninguém está atrás de cumprir o dever e fazer o bem um do outro. Está cada um indo atrás de realizar seu desejo. E aí dana-se, está entendendo? E ainda fica arrumando dificuldade. Como se a gente fosse perfeito. E o outro não. Então, o outro é isso. O outro bebe. O outro fuma. O outro não sei o que lá. O outro não sei o que lá. E você? Você é santo? Você é perfeito em tudo? Antes de acusar o outro, olha primeiro para você. Se você fizesse isso no seu relacionamento conjugal, te garanto que seria uma maravilha. Não ia haver tanta separação. Mas as pessoas não ficam acusando os outros sem olhar para o umbigo delas, que muitas vezes ela está fazendo pior do que os outros. Então, é isso que eu quero que você entenda. Diante das circunstâncias da vida, seja com seu corpo, seja com seu cônjuge, seja na sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, seja com os parentes mais próximos, que às vezes vivem dentro de você, seja com aqueles que você adota, que faz parte da sua família também. Você está fazendo bem? Você está cumprindo o dever para eles? Porque se você não estiver fazendo, você não está trabalhando questões existenciais em você nas circunstâncias que a vida está dando. Por quê? Porque cada criatura é diferente uma da outra. Entende? Cada um vai ser como é. Eu não tenho que querer que o outro seja do jeito que eu acho que deve ser. Não, o outro é o outro, eu sou eu. A única coisa que eu mando é em mim mesmo, na minha conduta. O outro vai mandar na conduta dele, na vida dele. Mas a gente pode ter uma convivência harmônica e pacífica. A gente pode trabalhar o bem de ambas as partes. É só trabalhar um pouco de diálogo. Mas não, as pessoas não dialogam hoje em dia. Elas gostam de discutir e de impor nos outros aquilo que ela gostaria que fosse. E no diálogo não, eu vou falar de mim para o outro. Para que o outro falando dele para mim, a gente possa conversar sem ninguém se ofender. Agora, quando parte para a discussão, é já completa. Você é isso, você fez assim, você é desse jeito. E fica pisando na goela do outro. E não vê que muitas vezes o outro está fazendo errado por um erro maior que aquele que está cobrando dele, fez com ele. Então, são questões, eu estou te falando, é delicado isso, gente. Entenda, todas as provações que nós temos, conosco, com o nosso cônjuge, com a nossa família, ou no meio socioeconômico, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente conhece, todas elas vêm Deus só quer uma coisa da gente, só uma. Faça o bem. Só isso. Só isso. Jesus falou que o maior no reino dos céus é o que mais servir. Mas será que a gente está agindo desse jeito? Ou a gente quer que o outro venha servir a gente? E se o outro não me servir direito, eu dou as contas dele. Se o outro me servir direito, ele não presta. Mas será que eu estou fazendo o melhor de mim para o outro? E olha, quando você ama, você não cobra resultado. Quem ama, ama por amor. E não para ter benefício próprio. Se o teu amor quer alguma coisa em troca, isso não é amor. Isso é interesse. Então as pessoas vivem de interesse, dizendo que amam e não amam nada. Ficam recusando as circunstâncias que a vida deu, em vez de trabalhar suas qualidades existenciais, apenas acusando e trabalhando essas circunstâncias, muitas vezes ofendendo os outros. O que é que você acha que acontece quando vai desencarnar, que chegar no mundo espiritual? O que é que você acha que vai acontecer?
Por que é que você acha que não está acontecendo já? Com esses irmãos que nos acompanham no nosso dia a dia e que vêm para essas reuniões para estudar um pouco com a gente? É muito doloroso isso para eles. E vai ser também muito doloroso isso para a gente. Porque é como foi lido aqui. O espírita, como o Emmanuel falou hoje, entende? Ele tem uma capacidade de ter um entendimento melhor do que os outros. Porque ele já tem a comprovação da sobrevivência da alma depois da morte. Ele sabe como é o mundo espiritual. Ele sabe porque Kardec deixou para nós um livro exclusivamente sobre isso, que é o céu e o inferno. Ele mostra para nós o Código Penal da Vida Futura, que é o código divino, universal, e que a gente deve se adequar àquilo ali. Ele mostra para nós, pela prática, as condições dos espíritos no mundo espiritual de acordo com como eles viveram as circunstâncias aqui na Terra. Se os que trabalharam questões existenciais fazendo bem para os outros, estão bem na fita. Os que não fizeram isso estão muito mal e muito comprometidos. Então, se a gente tem conhecimento disso que a doutrina nos dá, você diz que é espírita e não faz? É aí que entra a classificação espírita de Kardec, quando diz que nós somos espíritas imperfeitos. Reconhecemos os fenômenos, sabemos que tem um mundo espiritual, sabemos da sobrevivência da alma, sabemos que é a qualidade moral da doutrina, mas essa qualidade moral da doutrina é para os outros. Para nós, não serve. Então, se a doutrina não serve para nós, e se a doutrina vem mostrar para nós as leis de Deus na sua essência, e ela não serve para mim, então eu não vou estar trabalhando questões existenciais comigo. Vou estar trabalhando só questões circunstanciais com os outros. Então eu falo dos outros, falo para os outros, mas para mim não serve de nada. Meus amigos, a gente já tem maturidade suficiente para ter pelo menos o bom senso de fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio. Nós temos condições de fazer escolhas melhores. A gente tem condição de reconhecer que ainda somos muitas vezes escravos dos nossos desejos. A gente tem condição de reconhecer que gostaria muito que os outros venham fazer a realização desses prazeres que a gente tanto ainda se encanta nesse mundo da matéria que a gente está mergulhado. Mas a gente tem condição suficiente de educar os nossos desejos. E você só faz isso, educando seus desejos, quando você traz conhecimentos superiores para ser refletidos em você. E esses conhecimentos superiores vão trazer a diretriz de como você deve realizar a sua conduta com consciência. E não viver desse modo automático de viver e não sendo escravo do seu desejo, o tempo inteiro indo atrás daquilo que te dá prazer. A gente precisa ter essa noção mais aprofundada. A gente precisa não só ser obediente, porque está escrito e a gente acredita, mas ser submisso, sentindo em nós isso que a gente diz que acredita. Para que sentindo em nós, você conscientemente coloque em prática e você vá melhorando as suas opiniões diante desse ensinamento superior. Deu para entender a importância do que é da obediência e da submissão? Reverência é quando eu coloco em prática a coisa. Então, o respeito a Deus e respeito a tudo que é superior na sua vida, você tem que envolver essas 3 palavras, chamadas obediência, submissão e reverência. Reverência é eu praticar aquilo que eu sei que é certo, eu difundir aquilo que eu sei que é verdadeiro, eu levar para os outros e não querer ficar só comigo, entende? Então, seja obediente, seja submisso e reverencie isso na sua vida e na vida dos seus, porque você fazendo assim, é como ele está dizendo aqui, submisso a essas provas, vai chegar mais depressa à meta que lhe foi assinalada. Se você não respeita Deus, se você não segue os passos da aprendizagem, se você quer pular etapas, se você está trabalhando puritanismo, perfeccionismo, ou seja lá o que for, querendo mostrar para os outros aquilo que você não é dentro de você, você está criando um enrosco na sua vida. Porque
se você não segue isso, é como ele fala aqui, os outros só suportam murmurando, quer dizer, reclamando em voz baixa e contínua. Não aceitam as provas, não agem com submissão. Agem às vezes por obediência e tem uma baita surpresa quando chega do outro lado da vida. Porque criaram fantasmas, criaram ilusões e aí eles vão ficar muito revoltados. Por quê? Porque praticaram atitude puritanistas e estão tendo só frustrações no mundo espiritual. É assim que nasce a região umbralina e, de uma maneira mais grave, as regiões trevosas. O umbral ele é feito pelos desesperados. As trevas é feita pelos revoltosos. Os desesperados são aqueles que plantaram ilusões. E quando a verdade vem, gera a desilusão. Por isso que tem uma frase do Emmanuel que é tão bonita. A desilusão é a visita da verdade. Que muitas vezes está nos convidando a retornar ao caminho da verdade. Porém, tem pessoas que são tão orgulhosas e prepotentes, tão egoístas, que em vez de reconhecer o movimento de ilusão que criaram para si, eles insistem em querer dizer que a ilusão dele é que é o certo e que a vida e Deus está errado. Então eles ficam reclamando. E é como ele fala aqui, reclamam em voz baixa e contínua. Reclamam e ficam remoendo dentro de si aquela reclamação o tempo inteiro. É aí que nasce o mundo trevoso. Aí eu te pergunto, você acha que eles vão ter sucesso? Você acha que eles vão ser felizes? Quando a gente diz que os revoltados são mais sofredores do que os desesperados, é porque são. O desesperado, ele está naquela fase da desilusão e pode ser e deve ser reconduzido para o caminho da verdade. É o caso de André Luiz. Está no livro lá, o Nosso Lar. Os 8 anos de umbral que ele ficou lá. Trabalhando e desgastando as ilusões que ele criou para ele mesmo. Até que em um momento essas ilusões se acabam e ele faz uma oração a Deus sentida. E assim que fez a oração, Clarencio estava lá para recolher. Foram precisos 8 anos dele remoendo suas ilusões. E nesse momento em que ele estava remoendo as ilusões, dos desesperos, ainda vinham os trevosos, ficar gozando com eles e fazendo eles sofrerem mais e mais. Suicida, suicida. E ele sem saber que tinha sido suicida. Gerando muita dor e sofrimento para as pessoas que estavam no umbral. Mas entenda que o umbral já é um ambiente de tratamento espiritual. É lá que você vai sair das máscaras que você criou para si mesmo, para poder ser tratado e recolhido no mundo espiritual, indo em busca do seu progresso, sabe? É lá que você vai voltar ao caminho do bem, entende? É nesse sentido que a gente tem que entender a região umbralina. E a gente tem que fazer de tudo para trazer luz, tanto para a região umbralina, quanto para aqueles trevosos que muitas vezes querem nos acompanhar. E não fique pensando você, que com você vai ser diferente. Porque o Chico tem uma passagem dele que ele diz o seguinte: em qualquer canto da terra que você tiver, que abrir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para ser trabalhado em você ou com os outros, as forças do mal vão vir te afrontar. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, a respeito da obsessão, lá está escrito causas da obsessão. E são 4 causas básicas que ele dá. Primeiro, os nossos inimigos, pelo mal que causamos nele. Eles vêm querer se vingar. Segundo, os invejosos, porque estão vendo que você está indo para frente e não quer que você vá.
Terceiro, os opositores do bem, que fazem de tudo para que o bem e o Evangelho de Jesus não ganhem espaço na vida íntima de cada um de nós. E quarto, os espíritos acovardados, que não têm energia moral e que facilmente se tornam presa de entidades que gostam de ficar manipulando e maltratando essas pessoas que são covardes. Então, quando a gente fala opositores do bem, ele é um meio comum de obsessão. A gente diz obsessão porque você vai ser influenciado a não fazer o bem. E isso é importante, porque vai ser diante da diferença, da discordância de opinião, que você vai mostrar se você tem fé ou não tem. Porque Deus vai ajudar aqueles que mostram que são merecedores, através do esforço que estão fazendo. Não é você dizer que vai fazer, é você dizer que faz. Você quer um exemplo de covardia e de ilusão? É aquela pessoa que você convida ela a uma atitude reflexiva, ela entende e diz, eu vou tentar. Já está perdido. Quem tenta não quer. Quem tenta está fazendo por fora por obediência, não está fazendo por dentro por submissão. Quem tenta não está confrontando a discordância da inferioridade dele com aquela atitude nobre, edificante que está sendo sugerida para ele. Então é melhor que você nem tente, porque você já está derrotado. Aprenda, ou você é, ou você não é, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Seja o teu sim, sim, teu não, não. O que disso passa vai te causar muito mal. Então que a gente aprenda a ser verdadeiro desse jeito conosco mesmo, sabe? Porque caso contrário, você vai ficar criando ilusões, mostrando por fora o que você não faz por dentro, e isso vai te causar decepções, desilusões, e se você, diante desse desespero, não ser reconduzido à ação responsável de reparar os seus atos, você termina caindo na mão dos espíritos que são reclamões, que são os trevosos. Não é nada bom. Fica... Pode levar a uma grande depressão também, né? Pode repetir? Essa relutância, né, acaba levando também a pessoa na vida carnal a uma bela depressão. Ela está em briga com ela mesma. Não sei. Com certeza. Todo passo em falso que eu faço do ponto de vista egoístico de mim, a vida já vai me convidar para que eu saia do caminho errado. Lá dentro de você e de cada um de nós, entenda, eu sempre falo para vocês que diante de cada atitude nossa tem uma lei de Deus olhando para a gente que está na nossa consciência. A pessoa pode criar ilusões, mas na consciência dela está lá a lei dela mostrando para ela, isso aqui está fazendo errado. Tu sabe que isso aqui não é correto, entende? E com o passar do tempo, entende? A cobrança vem e vem mesmo, porque Deus nos fez para o bem. E se você está escolhendo deliberadamente fazer uma coisa equivocada, você sabe que vai ter que responder por isso, entende? A pessoa já pode entrar em depressão na própria vida, porque à medida que ela vai tendo noção do erro que ela cometeu, ela pode ficar guardando mágoa e ressentimento dela com ela mesma. E é aí que está a causa da depressão. Eu deveria ter feito e não fiz. Eu sabia que era certo, eu fiz errado. O nome disso chama-se de remorso. E o remorso é como a gente já falou para vocês. O remorso tem dois braços. O braço correto, que leva você para a responsabilidade dos seus atos, para refazer aquilo que você fez errado. E o braço que te prende na culpa, te condenando a ficar sofrendo porque você errou e merece sofrer. Quando a pessoa entra nesse braço do remorso, em que ele te deprecia e te prende na culpa, ela entra no quadro depressivo. E tem pessoas que entram em depressão porque não aceitam a vida que teve.
Ah, eu não queria ter o pai que eu tive, eu não queria passar pelo isso, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez assim, entendeu? Eu queria ser desse jeito, eu queria frequentar aquilo, eu queria ter mais estudo, não deu. São pessoas que não aceitam a vida por si só. Eles não sabem que a vida que tem é a expressão da vontade de Deus, para que ele trabalhe questões existenciais fazendo bem diante das circunstâncias que a vida está dando. Então eles ficam reclamando, reclamando e entram em quadro depressivo. É o que a gente chama de depressão, que é por conflitos da própria vida. São espíritos revoltados com a vida que tem aqui e agora. Existe aquela outra depressão que a gente chama de causa difusa, que essa é uma depressão peculiarmente do mundo espiritual por influência negativa. Entende? A pessoa entra num quadro dos sintomas depressivos, com a tristeza, entende? Com a perda de energia para fazer as coisas que deve ser feita, junto com os sintomas físicos da depressão, com dor, com distúrbio de sono, com alteração de apetite, entende? E sem causa nenhuma. Entende? É muito interessante. Existe um transtorno, entende? Que eu gosto muito de falar dele, sabe? Porque é um quadro que a gente chama de um tipo de depressão discreta, menor, que é um quadro de distimia. As pessoas distímicas, 80% delas começam isso na própria infância e adolescência. São almas que vêm, entende, que já trazem do mundo espiritual resquício de quadro depressivo que tinha lá. Eles trazem com ele isso já. Entende? São pessoas que têm uma certa revolta, uma certa rigidez na vida deles. Entende? Então, esses quadros difusos que a gente já traz de nascença, a gente traz muitas vezes do plano espiritual, que já estávamos depressivos lá e trazemos algum resquício aqui, ou quando surge durante a vida, a maioria das vezes é por quadro obsessivo. Entende? Então, a gente tem que ver o todo das causas, como se comportam, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual nos transtornos depressivos. Mas uma coisa é certa, entende? A pessoa que murmura, a pessoa que fica reclamando, que não tem aceitação, ela, cedo ou tarde, ela vai entrar em quadro depressivo. Porque ela vai ficar com a mente dela fixada no ontem. Ele desbalanceia a casa mental. A nossa casa mental harmônica, como André Luiz descreve no livro No Mundo Maior, entende? É você ter o seu pré-frontal, que é onde está a sua casa moralizadora, entende? Onde está o teu superego. Essa casa moral tem que ser o regente do teu cérebro. Ele não vai mandar, ele vai reger, mostrar para o ego como ele deve se comportar diante das circunstâncias da vida. Ele vai reger o teu subconsciente, os teus impulsos e instintos, como ele deve se comportar na vida presente que ele está tendo. Se você desbalanceia isso e faz com que o passado comande e comece a reger sua vida, você perde o futuro, você não vive o presente e sua mente fica fixada no ontem. É onde está o quadro depressivo, remoendo, guardando mágoas e ressentimento de tudo que aconteceu na tua vida. Então a gente tem que entender que nós precisamos viver o aqui, agora, realizando atos nobres, isso é, fazendo bem diante das circunstâncias da vida. E que se você começar a reclamar, você está jogando fora a oportunidade que Deus está te dando para o teu progresso. Quando você reclama, você desrespeita a Deus. Entendeu? Está reclamando da saúde do seu corpo? Está desrespeitando a Deus. Ou você acha que Deus vai estar brincando com você? Esse aí vai se lascar, eu quero que ele fique sofrendo de infarto. O outro não, vai ter um AVC. Você acha que Deus vai brincar com a gente desse jeito? Gente? Cada um tem o que merece e o que é importante para o seu progresso espiritual. As dores que temos foram erros que cometemos por não fazer o bem diante da vida, não só na vida presente, como nas encarnações anteriores. E olha, que a maioria das dores que a gente tem, se a gente for atrás de ver, são mais da vida presente que a gente cria. E cria porque a gente não está fazendo bem
diante das circunstâncias que a vida nos oferece. Então que a gente pare de reclamar, pare de murmurar, que é como ele fala aqui, reclamação de voz baixa e contínua, sabe? O nego fica remoendo. Eu não aceito, eu não quero, não é desse jeito, não quero. Bate, é que nem criança birrenta, sabe criança birrenta? Que fica na perna da Bia, eu quero, tem que ser do meu jeito. Os adultos se comportam desse jeito diante das circunstâncias da vida. E quando você está fazendo assim, você está desrespeitando Deus e está criando um enrosco para você mesmo. Aceita a vida. A aceitação, ele é sempre um fenômeno proativo. Quando a pessoa aceita, ele aceita o que tem de bom para tornar melhor e aceita o que tem de ruim para tornar bom. É essa busca para fazer melhor e fazer o bem que vai fazer você corrigir as deformidades no seu corpo espiritual diante das mazelas que o teu corpo tem na vida presente. Para que você saia dessa encarnação com o teu corpo espiritual melhor. Porque se você não trabalhar com resignação às dores dessa vida, seu corpo espiritual vai chegar no mesmo estado, ou às vezes mais comprometido do que quando mergulhou aqui na Terra. Então, é de posse desse conhecimento, entende, que a gente precisa, toda vez que tiver vontade de reclamar, de murmurar, ou de ficar remoendo coisas do ontem, faz uma ressignificação da coisa. Procura trabalhar o bem naquilo que te causou mal. E se você, por acaso, está remoendo coisas de 40, 50 anos atrás, coisas com teu pai que já morreu, ou com teu companheiro, ou com um amigo que já se foi, entenda, você pode ressignificar do mesmo modo. A gente se relaciona por pensamento, palavras e ações. E a principal de todas elas é o pensamento, que é o que vai dar origem a palavras e às ações. Então, o seu pensamento, direcionando aqueles conflitos do ontem, trabalhando bem em cima disso, você já está ressignificando as suas dores. Perdoa aqueles que você ofendeu. Dê perdão àqueles que quiseram te pedir e muitas vezes não tiveram oportunidade. Ressignifica a tua vida. Isso vai te tornar mais leve, uma pessoa mais amena, mais dócil, mais gentil. Entende? É assim que a gente vai se corrigindo diante da vida. Então que a gente não murmure, porque se murmurar é como ele fala aqui, entende? Pela falta que desse modo incorre, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Comece a ser feliz hoje. Ressignifique suas dores e faça o bem para todos aqueles que você possa e que na tua mente está surgindo para que você se torne uma pessoa melhor na vida. Muita paz a todos. Semana que vem a gente continua. Eu só vou ler o próximo tema, que é muito gostoso, em que ele diz o seguinte, a respeito das obsessões coletivas, que é o que a gente está vendo, né? Ainda há muito que aprender e analisar nos planos sombrios. Porém, com arguta ciência, observação consciente e amor, esses planos aparentemente insondáveis começam a se desdobrar aos olhos dos espíritas atentos. Muita paz a todos. Não pode fazer. Agradecemos profundamente pelas vibrações de luz e paz que envolveram nosso corpo na mente. Obrigada pelas missões de amor, consolo e esclarecimento no encontro transmitido, fortalecendo nossa fé e nosso caminhar. Vamos que nos ajudem a colocar em prática o aprendizado
transformando em instrumento de trabalho, caridade no bem. Que a energia que cura o auxílio, a energia de cura e auxílio aqui emanada, chega aos nossos lares, aos nossos entes queridos e a todos os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Pedimos a proteção de forma nossa retorno aos nossos lares e possamos, durante o repouso do corpo, renovar nossas energias espirituais. Que a paz de Deus permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.